bem-vindo ao série especial sobre os 50 anos de Brasília. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre religião. E quem está aqui ao meu lado para falar um pouco sobre esse assunto é o Padre Aleixo, José Carlos Brandi Aleixo. Tudo bom? Tudo bem. Um prazer ter essa oportunidade de falar sobre o tema da religião, dos traços religiosos na história de Brasília, para a UNB-TV. O Padre Aleixo, além de escritor e padre, é professor emérito da Universidade de Brasília. E para começar falando, eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor acredita que Brasília é uma capital religiosa. Brasília é uma cidade com uma presença religiosa extraordinária na sua história. Nós dizemos que a capital católica do Brasil está em Aparecida, um grande santuário. Mas isso complementa e enriquece a presença religiosa na história do Brasil. No caso de Brasília, há alguns marcos, alguns fatos que devem ser ressaltados. Ela foi prevista, desejada por diversos autores, políticos, personalidades do século até XVIII. Os conjurados de Minas pensaram em interiorizar a capital, também no século XIX, José Bonifácio de Andrade e Silva, entre outros, o nosso patriarca, e a Constituição de 1891, que no seu artigo 14 estabeleceu que a capital deveria ser transferida, artigo 3º, creio, devia ser transferida para o interior do país. Bom, isso 1891. Veio a Comissão Cruz, que fez um belíssimo trabalho, que está sendo objeto de exposição, de conferências, etc. E o presidente Getúlio Vargas, no seu último mandato, criou, em 1954, uma comissão para localizar a capital. Ele faleceu tragicamente em agosto. O seu sucessor, Café Filho, designou para presidir esta comissão o general José Pessoa, que veio a Brasília em 1955. Foi recebido pelo governador de Goiás, assessores, e ele pediu 3 providências urgentes. Uma delas, o erguimento de uma cruz no ponto mais alto aqui do Planalto. Também um campo de pouso e estradas melhores que comunicassem este ponto com outras cidades já existentes em Goiás. Fato interessante, o Lúcio Costa, o grande urbanista, que ganhou o prêmio para ser, não é, o autor do projeto que ia ser aproveitado, utilizado, ele disse: eu me inspirei em 2 retas que se cruzam em ângulo reto, ou seja, no sinal da cruz. Então, o nosso plano piloto é baseado na ideia do sinal da cruz. Em 3 de maio de 1957, por iniciativa feliz do presidente Juscelino Kubitschek, houve uma missa mais ampla, mais divulgada, celebrada pelo cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. E Juscelino Kubitschek, no final da Santa Missa, disse: com essa celebração nós plantamos uma semente espiritual, religiosa, semente espiritual, no coração do país. Então, a cruz estava aqui certamente presente. E continuando, nós tivemos depois a própria cerimônia da inauguração em 21 de abril de 1960. E Brasília nasce com a celebração de uma Santa Missa presidida pelo cardeal de Lisboa, Cerejeira, que era também um legado pontifício. Veio com esse objetivo celebrar a missa. E ele, no altar em que ele celebrava a missa, nós tínhamos a cruz que tinha aqui chegado na nau capitânia de Pedro Álvares Cabral em 1500. Nossa. Então, eu creio que a cruz está muito presente na nossa história. Nós poderíamos dar outros exemplos da presença religiosa. Também Israel Pinheiro pediu
a Oscar Niemeyer, o gênio, né, da nossa história, da arquitetura, pediu que ele planejasse uma ermida a ser dedicada a Dom Bosco. E assim foi feito. Então, em 31 de dezembro de 1956, foi inaugurada a ermida de Dom Bosco. E por que essa devoção a Dom Bosco? Porque ele teve em 1883 um famoso sonho em que ele viajava, digamos, mentalmente pela América do Sul, pela Cordilheira dos Andes, etc., e previu que entre os paralelos 15 e 20 surgiria uma terra prometida, perto de um lago. Os autores depois viram que isso cabia perfeitamente para a iniciativa de Brasília. Então, uma devoção a ele. E, então, não há a menor dúvida de que nós temos aí uma clara presença religiosa na história de Brasília. Também há numerosos templos e igrejas, capelas das mais diversas denominações. É só olhar para o plano piloto e as cidades irmãs ao redor para ver a presença significativa de templos. Mas entre todos os templos, o que mais é conhecido no mundo é a catedral. E o engraçado da história da catedral é porque ela foi criada por um ateu convicto, né? Como é que é essa história do Niemeyer? Bom, é um homem, um grande humanista, um homem que tem respeito pela religião, um homem que estudou a história das catedrais na Idade Média, na Europa, etc., e com muita criatividade nos presenteou com essa belíssima catedral que está na Esplanada dos Ministérios, não é? E você pode talvez pensar em várias interpretações, mas uma delas, com algum fundamento, é a seguinte: veja bem, você para entrar na parte central da catedral, você passa por um corredor um pouco sombrio. Um túnel quase, é. Não é? Então você tem um contraste entre a luz do mundo exterior, o sol de Brasília é belíssimo e forte, passa por um momento de reflexão e depois você se encontra na parte principal da catedral com uma luz espiritual. Não é? Ou seja, há uma combinação entre os valores humanos e os valores transcendentais. E tem a visão muito bonita também dos anjos dentro da catedral, tem todo um lado muito místico, muito grande, forte. Né? Então, a catedral é quase um cartão postal de Brasília, um dos cartões postais de Brasília, talvez mais conhecido, mais divulgado. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque foi plantada aqui uma semente, ela cresceu, é uma árvore frondosa. Nós temos que agora que trabalhar no sentido de que não seja só um espetáculo para os nossos olhos, mas que seja algo que marque a nossa vida. Porque a cruz tem duas dimensões. Tem uma dimensão vertical, que nos lembra o céu, o transcendente, e uma dimensão horizontal que nos lembra os nossos semelhantes. Você não tem cruz sem as duas dimensões. Então, o amor a Deus leva ao amor ao próximo, e acreditamos que o amor ao próximo verdadeiro, de uma forma ou de outra, até implícita, leva ao amor a Deus. Então, os dois amores são inseparáveis. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com mais uma série especial.